Olá, comunidade Paz e Bem. Estamos novamente aqui para mais um Ciência na Religião. Hoje trazendo um pouquinho da contribuição sobre as teorias da sociologia da transformação social ou sociologia da mudança social. Bem, vamos trabalhar especificamente com a ideia de progresso. Essa ideia de progresso, ela perpassa de alguma maneira quase todas as religiões, porque todos nós, de alguma maneira, cremos que o mundo possa melhorar, o mundo possa realmente sair de uma situação ruim para uma situação melhor. E é uma ideia também que vai não apenas atingir as religiões, mas vários sistemas de pensamento, inclusive dentro da filosofia. Então, ela está no imaginário, nas nossas utopias, a ideia de que tudo caminha para o melhor e, de alguma maneira, se pensarmos diferente, seria uma desesperança, ou seja, se nada caminha para melhor, o que nós estamos fazendo aqui? Então, há vários questionamentos, inclusive existenciais, sobre os objetivos da nossa vida aqui. Bem, então a ideia de progresso é uma ideia muito forte, ela é estudada dentro da sociologia da mudança social. A gente tem aí um histórico de que já na Grécia Antiga, né, se tinha essa noção de progresso bastante consistente dentro da filosofia. O próprio judaísmo também tinha esse pressuposto do progresso, né, dentro das suas fundamentações religiosas. E mais recentemente, né, dentro das sociedades modernas, nós vamos ver essa ideia de progresso sendo retomada dentro do iluminismo e do positivismo. Dentro do iluminismo, né, se pensava que com a chegada da razão, o homem poderia cada vez mais estar pronto e cada vez mais bem formado para que se realizasse esse progresso social, esse progresso científico. E o positivismo, né, que era também uma corrente filosófica, ele acreditava também que tudo caminharia, né, para o progresso, ou seja, o progresso era inevitável, né? Então, especialmente com a chegada da ciência, a ciência criou, né, uma certa euforia e um certo deslumbramento. Então se pensava que nós, seres humanos, estávamos caminhando aí para esse progresso, muito apoiados também pela teoria evolucionista de Darwin, porque a teoria evolucionista colocava o homem no topo, né, da cadeia alimentar como o projeto mais perfeito da própria biologia, né, da própria formação enquanto seres vivos. Mas a própria biologia já tem, né, discutido um pouco sobre essa ideia de progresso, uma vez que nem todas as habilidades que conquistamos em outras formas aí de existência da vida animal, elas permanecem na espécie humana. Então a gente ganha muito, às vezes, intelectualidade, mas perde, às vezes outras capacidades, né, de mobilidade ou capacidades instintivas que também poderiam ser consideradas habilidades boas a serem conservadas. Mas muito bem, as religiões, de uma maneira geral, como eu disse, elas vão fomentar a ideia de progresso, especialmente com, por exemplo, a noção de providencialismo. Essa noção de providencialismo, ela implica em você aceitar, né, que há todo um conjunto aí vamos dizer assim, de deuses, ou um conjunto aí de um ser superior que está olhando por tudo e que ele zela por esse progresso. Então, nós estamos destinados ao progresso em razão da presença e da ação dessa providência divina. Temos também a própria crença, né, e nos poderes sobrenaturais dos fundadores religiosos, que de alguma maneira vão ser aqueles que vão nos inspirar. Já que eles podem fazer isso, são homens de grandes feitos, eles também podem nos inspirar a nos tornarmos pessoas, né, cada vez mais perfeitas, cada vez com mais habilidades. E isso, de alguma maneira, vai estar em quase todas as religiões com seus fundadores, né? Se cria todo
uma ideia de perfeição em torno desses líderes religiosos, que acaba por incentivar, motivar e encorajar as pessoas a se desenvolverem. E a crença, né, lógico, que todos nós temos na própria transformação do homem, porque a gente também vivencia, né, esses modos de transformação e às vezes nós achamos de fato, né, que a nossa vida caminha para melhor, que a gente hoje é muito melhor do que fomos ontem. Então, são essas características, né, que de certa maneira reforçam dentro da religião a ideia de progresso. Entretanto, nós temos aí um fator que vai enfraquecer, ou vários fatores, né, que vão enfraquecer essa ideia de progresso no século XX, especialmente, porque nós tivemos 2 guerras mundiais, e aí estamos falando, né, dessas guerras do Ocidente, travadas ali na Europa. A Europa, que sempre cultuou, né, a ideia de progresso, ela foi capaz, né, de conviver com 2 grandes guerras. E nós aí tivemos também o Holocausto, o Stalinismo, né? São 2 grandes eventos históricos, né, que ceifaram a vida de muitas pessoas. E aí essa ideia de razão, de que o homem sempre estava progredindo para melhor, ela um pouco que enfraqueceu. E as pessoas começaram a duvidar, será que realmente nós evoluímos para melhor? Será que realmente há progresso? Além disso, né, começaram a ver dentro da própria filosofia algumas visões um pouco mais pessimistas da realidade social, ou realistas, que levariam, né, a uma visão um pouco pessimista dessa capacidade de o homem se surpreender para melhor, de não ser capaz, né, de fazer determinadas coisas que na prática ele era sim capaz de fazer. Tivemos também um renascimento aí do fundamentalismo religioso, apesar de quase todas as religiões, né, pregarem o amor, a paz, a fraternidade, mas o fundamentalismo religioso ele ainda está presente, né, em vários movimentos e situações da vida social, que nos fazem também questionar um pouco, né? Será que a religião realmente promove a paz? Será que ela realmente leva o homem para um estado de bem-estar geral, né? De possibilidades outras que vão fazer o mundo se tornar um pouco mais agradável, mais pacífico? E aí, gente, nós entramos em alguns pressupostos da sociologia da mudança social. O que é essa sociologia? Ela pensa dessa ideia de progresso. Primeiramente, o termo mudança social, ele é preferível ao termo evolução. A sociologia é muito cautelosa, né, em tentar qualificar que o progresso sempre está caminhando numa direção para melhor, como se a ideia de melhor ou de bem ela fosse uma ideia padronizada, uma ideia pertencente a todas as etnias e culturas, independente do seu momento histórico. Então, de fato, o que há é uma mudança social, e isso a própria história nos demonstra. Somos hoje muito diferentes do que fomos ontem, mas evoluímos no sentido de que o que somos hoje, né, em todas as áreas da nossa vida, de fato é algo melhor, que nós podemos conceituar como melhor. Então a sociologia ela não faz esse tipo de inferência, de adjetivar se aquilo que estamos vivendo hoje de fato é melhor do que vivíamos, né, anteriormente. E se constata também nesses estudos que sociedades elas podem evoluir numa determinada direção, mas não evoluir em outro. Isso significa que essa transformação ela não se dá em todos os aspectos da vida social. O que a gente está querendo dizer com isso? Às vezes uma sociedade é bastante evoluída em termos de tecnologia, mas em espiritualidade ela não é. Às vezes é muito desenvolvida em ciência, mas em termos filosóficos ela não é, ou em termos éticos ela não é. Há sociedades que desenvolveram bastante, por exemplo, conhecimentos na matemática,
e outros que vão desenvolver conhecimentos maiores na área médica, sociedades onde há menos desigualdade social e sociedades onde vai haver aí cultura às vezes mais machistas, patriarcais. Enfim, essa ideia de progresso ela não pode ser retirada da questão histórica. E o que talvez nós precisaríamos abandonar, segundo a perspectiva da sociologia da mudança social, é a ideia finalista, fatalista e determinista do progresso. Ou seja, nada está pronto, nada está dado. Depende muito da agência humana, da atuação humana, para que a gente possa visualizar uma sociedade como evoluindo para melhor. E mesmo assim, essa evolução, essa mudança, ela vai ocorrer não em todas as áreas, né? A gente não tem ainda registrado na nossa história nenhum modelo de sociedade perfeita em todos os sentidos, tá? Então, a medida do progresso, ela é uma medida variável e mutável. Então, uma sociedade acha que progredir é em determinada direção, outra sociedade vai achar que o progresso tem que ser em outra direção. E aí esses conflitos vão estar sempre ali presentes, essas ideias de progresso vão estar se debatendo aí o tempo inteiro. Então, não há, de fato, uma unanimidade em relação a esse sentido de progresso, e nem esse sentido de progresso deve ser visto como algo já determinado, sacramentado, sem que haja uma interferência humana. E aí nós chegamos na ideia mais, vamos dizer assim, aceitável dentro da sociologia, que é a ideia de progresso como capacidade potencial ou uma possibilidade em aberto. Então, progresso é uma possibilidade, mas a sua concretude depende muito do ser humano, do agir do ser humano. Por isso que vem o conceito de agência. Então, o conceito de agência significa que é preciso, para que haja uma mudança em qualquer direção, de três coisas. Primeiramente, atores sociais criativos, inovadores e éticos. Então, precisamos, dentro da sociedade, que as pessoas visualizem possibilidades novas, que hajam eticamente e que sejam inovadoras para procurar soluções para problemas que às vezes nos afligem. Também precisamos ter estruturas sociais mais plurais, ricas em opções, porque eu não posso pressupor que a ideia de progresso, o que é bom para mim, é bom para todos. Então, nós temos que ter possibilidade de desenvolvimento, possibilidades aí de desenvolvimento de habilidades e capacidades que vão tornar as pessoas mais felizes de forma diversificada. Então, oportunizar essas possibilidades de crescimento são importantes dentro das sociedades. E por fim, essa atitude aí de otimismo e de esperança, porque ela funciona como combustível. Porque, de fato, se você não tiver acreditar nessa possibilidade de que você agindo, você pode mudar o mundo de alguma maneira, implica em você não agir. Então, por isso que essa ideia de esperança ela é importante, o otimismo ela é importante. E se a gente for tentar dar um sinônimo para isso, talvez a fé. Então, a fé que está dentro das religiões, desde que voltada para o bem comum, ela é um importante combustível para que a gente tenha essa mudança social em determinada direção. E aqui é importante a gente ressaltar um pouquinho o que nós entendemos por progresso. O progresso aqui, para nós, neste momento, é a excelência ética, para a gente não cair, às vezes, nesses determinismos tecnológicos, determinismos, às vezes, culturais, sistemas de pensamento e crenças muito fechados como sendo a ideia perfeita. Então, a excelência ética que implica necessariamente e nós temos uma reflexão profunda sobre a moral,
uma reflexão profunda sobre os direitos humanos e uma vivência fraterna em que todos, né, mesmo diante da diversidade, possam ser respeitados nas suas diferenças, mas que tenham, né, igualdade em termos de direitos. Então, essa ideia que para nós aqui é que vamos qualificar como uma ideia progressista, né, uma ideia que tende a levar a sociedade para um bem mais comum e não apenas um bem individual ou um bem ligado a uma determinada crença específica ou uma determinada cultura. Então, o que leva a religião a não contribuir com essa ideia de progresso, apesar de nas suas doutrinas, nas suas teologias, está implícita a ideia de progresso? Veja bem, quando a religião ela impõe uma certa intolerância com outros credos, com outras formas de pensamento, ela acaba impedindo, né, a si mesma de aprender com o outro, a se desenvolver, a ela mesma progredir. Quando eu tenho intolerância, eu sou fechada a novos conhecimentos. Quando eu sou intolerante, eu sempre tenho aquele orgulho da minha própria crença no sentido negativo do termo, porque eu vou sempre qualificar como inferior a crença do outro. E isso me impede, inclusive, de aprender com o outro. Então, isso aí é um fator chave para que a ideia de progresso seja inconsistente com a própria religião. Quando a gente se opõe também demasiadamente à ciência, a gente também está indo contra o progresso que a ciência pode desenvolver no sentido de contribuir com esse aperfeiçoamento humano, no sentido de mais saúde, no sentido, né, de mais bem-estar. Não estamos falando aqui, das vezes, da oposição à ciência, aquela ciência antiética. A ciência voltada, por exemplo, para as armas, né, para formas de destruição. De fato, a gente precisa ter, né, uma reflexão ética em relação à ciência, mas estamos falando daquela contribuição científica que, de certa maneira, vai beneficiar, né, a sociedade como um todo. E da mesma forma, quando a ciência às vezes se preocupa apenas na transformação do indivíduo, e não se preocupa com a transformação do social, ela também não contribui com esses processos de mudança. Hoje é bem sabido que não adianta apenas as pessoas serem boas, né, serem caridosas, estarem aí a serviço do bem, se elas não ajudam nas próprias estruturas sociais que mantêm, por exemplo, as desigualdades, ou mantêm ou reproduzem, né, isso que nós não entendemos como bom dentro das sociedades. Então, a agência, além do próprio indivíduo procurar se aperfeiçoar, ele também tem que agir no sentido de trabalhar para estruturas sociais mais inclusivas, estruturas sociais que atendam o bem-estar, né, mais coletivo do que apenas o individual. E aí eu quero trazer para vocês, para a gente encerrar o bate-papo de hoje, já que a ideia de progresso está nas nossas utopias, o Eduardo Galeano, que foi um jornalista, um escritor uruguaio, ele publicou, né, dezenas de livros aí, se não me engano, mais de 40, e ele tem uma expressão que eu achei muito interessante que cabe aqui no nosso debate. Ele falou o seguinte, eu vou ler, né, para ser precisa aqui o pensamento dele. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve então a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Não deixar de caminhar é isso, é você sempre estar propenso, aberto aos novos conhecimentos, a respeitar as diferenças, a incluir todos, né, como irmãos em humanidade e assim caminharmos, né, para aquele progresso definido aqui como a excelência ética. Pessoal, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.